Na abertura do Manhã Bandeirantes, nós estamos recebendo aqui a Dina Santos. A Dina é diretora executiva da Lotus Cargo. A Lotus Cargo, uma das maiores empresas do estado e também do país em relação ao comércio exterior. É sobre isso, sobre essa dinâmica, sobre esse trabalho que nós vamos conversar hoje aqui no Manhã Bandeirantes. Dina, bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço, bom dia para todos, espero poder agregar aí com boas informações, Bom, Dina, quando é que surgiu a Lotus Cargo? A Lotus Cargo surgiu, nós abrimos a empresa em 2013, agora esse ano vamos completar 12 anos de mercado. Nasceu uma empresa pequena, mas assim, a gente sempre fala, uma empresa jovem, mas com uma história, porque os profissionais são gabaritados e carregam aí anos de experiência. E quando a gente fala de comércio exterior, exatamente o que significa? O que vocês fazem lá? Vocês facilitam as transações? Como é que dão uma geralzinha para a gente entender o que é o trabalho que vocês fazem na Lotus Cargo? Nós somos agentes de carga. Então, o comércio exterior, de uma forma geral, tanto o agenciamento internacional de cargas, quanto o desembaraço aduaneiro, que é a parte da liberação das cargas quando chegam no Brasil, dos outros países. E a gente faz também outros trabalhos, mais específicos, ligados a benefícios do governo, cargas projetos, ex-tarifário, outras linhas aí, do comércio exterior. E o comércio exterior em si, as pessoas falam, é despachante aduaneiro, importação, exportação, um resumo, a gente coordena todo o trabalho de coleta de cargas em qualquer país, faz todo o trâmite de liberação das cargas nos países para que possam passar a fronteira, e entrar no Brasil. E depois a gente faz toda a liberação junto à Receita Federal aqui no Brasil. São só chegadas ou chegadas e partidas também? Chegadas e partidas. Tanto a gente faz a vinda de outros países, quanto a gente faz a saída das cargas aqui do Brasil para outros países também. Claro que cargas que são permitidas pela legislação brasileira. Isso é interessante. E a gente mantém negócios com países também que são permitidos pelo Brasil, porque a gente sabe que tem bloqueios, A legislação bloqueia algumas coisas. E sempre com equipe própria, Dina? Sempre com equipe própria. Todos os trabalhos que nós fazemos é com equipe própria. A gente usa representantes nos outros países, Nós temos agentes em todos os países, que são parceiros. E alguns estados do Brasil, a gente usa um parceiro, mas todo o trabalho é realizado com equipe própria. Uma pergunta que é inevitável, Dina, a gente sempre fala aqui, todo grande empresário que vem aqui, a gente fala assim, como é que vocês passaram por aquele período da pandemia, que foi um negócio que virou a vida da gente, virou o país, virou o mundo de cabeça para baixo, e o pessoal teve que se virar para continuar mantendo eficiência, prazos. Como é que vocês fizeram? Num primeiro momento, para a gente, foi, claro, assustador, Claro, uma parte das pessoas tiveram que ir para casa, A parte do desembaraço aduaneiro, que é a parte de liberação da alfândega, a equipe não pôde ir para casa, a gente dependia muito de papel. E a gente esperava realmente um período assim de queda, de volume, mas foi o contrário, foi o inverso. Aumentou muito o volume de importação, porque aí foram necessários trazer outros produtos, e aí começaram a faltar produtos descartáveis, ligado à farmacêutica, produtos médicos, Então, isso aumentou o nosso volume de trabalho, Então, a gente acabou, assim, claro, tirando a dor de perdas e tudo mais, a gente acabou passando essa fase. E por incrível que pareça, ela foi um período que ela trouxe muitas melhorias para o nosso processo. Hoje, a nossa empresa não utiliza papel. E por que não utiliza papel? Porque na época da pandemia não era possível ficar transitando com papel. Então, a gente foi obrigado a eliminar papel. Então, hoje é tudo sistema, a gente não usa papel. Se você for na nossa empresa, você vai ver, em nenhuma mesa tem uma folha de papel.
Poxa, bom, bacana. As empresas, por exemplo, como você falou, a pandemia acabou acelerando alguns processos, né? Exatamente. Hoje também, quando você marca uma consulta, seja lá qual for o plano de saúde que você tem, também você não tem papel, basta você ter o aplicativo da empresa e aparece tudo ali na palma da sua mão, né? Só, se me permite, só acrescentar, né? A própria Receita Federal, ela teve que avançar, né? Era muito papel, muito protocolo, né? E hoje, Receita Federal também é tudo sistema. Então, isso mudou muito a vida da gente, facilitou muito. Para o comércio exterior foi excelente. Estamos conversando aqui com a Dina Santos, que é a diretora executiva da Lotus Cargo. Agora, Dina, não é o seu caso, nem o do Clodoaldo, que está visitando a gente aqui, mas o meu caso, por exemplo, que sou lá do século retrasado, a gente tem costume de checar. Você está vendo um tanto de papel aqui na minha frente, né? Vai lendo, vai checando, vai ticando. Como é que você checa se não tem papel? Dina? Na verdade, é um aprendizado, assim, né? Eu também não sou tão jovem, né? Comecei a trabalhar nessa área, eu tinha 15 anos, né? E a gente sempre dependeu muito de papel, né? Mas é um aprendizado, né? Você acaba criando uma rotina e, claro, sempre com auxílio de sistema, né? Na empresa, por exemplo, a gente usa 2 telas, né? Uma tela para você estar com o e-mail aberto, outra tela você está conferindo um documento e usar ferramentas, né? Eu acho que isso facilita muito, né? Porque com a idade também a gente tem o problema da memória, né? Então, às vezes esquece o papel que fez anotação, né? Então, a tecnologia ajuda muito. Agora, imagino que deva ser uma loucura. Você falou que faz desembaraços aí para vários países. E o fuso horário? Como é que você faz com uma empresa que transaciona com você do Japão, por exemplo, que são 12 horas de diferença? Com a Ásia é mais complicado, a Europa é mais fácil para administrar, Estados Unidos, né? A Ásia é um pouco mais difícil, mas aí a gente tem, né, os colaboradores que têm aí um período da madrugada que tem que estar alerta, né? E eu tenho a impressão de que alguns agentes nossos, eu acho que eles não dormem, então a gente consegue falar durante o dia, eles também têm um plantão lá fora, né? Então, isso facilita, né? Mas dependendo do que você precisa, às vezes um custo diferente, né? A coleta de uma carga, às vezes é um pouco mais difícil. A sua equipe hoje é composta de quantas pessoas? Hoje são 50 colaboradores. 50? 50. Puxa vida, a sede onde que é? No Cambuí? Isso, aqui no Cambuí, em Campinas. Puxa vida, eu fico imaginando. Você falou do tipo de trabalho que vocês fazem, né? Eu queria que você falasse um pouco. É todo tipo mesmo, transporte rodoviário, marítimo, aéreo. Funciona por setor? Isso, por setor. A gente tem os departamentos na empresa, né, que cuidam, departamentos específicos, né? As operações sempre nascem pela célula do pricing, né, que é a célula que providencia as cotações, né, quando você precisa trazer uma carga, fazer uma importação, uma exportação, né, pede os custos para o setor do pricing, ele providencia os custos. Em contato com a operação, ele vê a melhor forma de operacionalizar esse transporte. E depois é passado para o pessoal da operação. Então, tem o agenciamento internacional, né, e depois o desembaraço aduaneiro. E, no final, a gente tem o transporte rodoviário, que faz a entrega das cargas, né? Então, tem uma sinergia muito boa, né, entre os departamentos e eles se falam o tempo inteiro, né? É uma coisa muito, muito dinâmica. A gente não consegue, nunca conseguiu, e agora mais ainda, a gente não consegue fazer nada sozinho. Imagino que você tenha muitos parceiros, muitas parcerias. Eu queria perguntar para você quem são os seus parceiros. Então, a gente tem parceiros, né, que são os agentes internacionais, né, algumas empresas aí que está há muitos anos com a gente. Não sei se você quer que eu cite nomes. Pode citar, né? Fique à vontade. A gente trabalha, desenvolve bastante coisas com a Herco, né, uma empresa americana, um parceiro forte nosso. Na Europa, temos bastante carga também com a gente que chama Hanseatic, a gente tem pelo menos 3 parceiros em cada país, né? Temos um parceiro que chama CNS, que é um grande parceiro da Ásia, né? Como temos outros lá também. E no Brasil a gente tem outros parceiros, né? A Lotus Cargo tem uma divisão de transporte que chama Facility Cargo, que faz a parte do transporte rodoviário, né? Então, ter esse braço é muito importante, porque a gente consegue dar uma vazão muito rápida para as cargas
e fazer uma entrega dedicada muito rápida. E um aspecto que você citou no comecinho é importante, que são empresas autorizadas a fazer esse tipo de trabalho. Não é assim, eu quero importar, eu quero exportar, vai fazendo tudo sozinho. Não é assim, não é? Não é assim. Então, as empresas em si, os nossos parceiros são homologados por nós, né? Nós estamos num processo de certificação que a gente chama de OEA, né? Que é Operador Econômico Autorizado. Inclusive, é uma certificação, né? Um reconhecimento internacional. Uhum. E para as empresas que querem importar, né? Elas precisam fazer uma habilitação junto à Receita Federal. Né? E com a pandemia, o pós-pandemia também trouxe esse benefício para nós, que é a facilitação de poder fazer essa habilitação usando a internet. Né? Então, você entra no site da Receita Federal, é possível fazer essa habilitação. É claro que, com o auxílio de uma empresa como a nossa, é muito mais tranquilo, porque a gente já sabe os caminhos, consegue orientar, né? E tem a necessidade também de ter um certificado digital. Né? Tanto o ex-CNPJ quanto o ex-CPF. Agora, Dina, quando a carga atrasa, a culpa é de quem? A culpa é sempre nossa. É sempre do... Né? A gente sempre explica, né? Nós não temos navios nem aviões, né? Mas quando atrasa... tem coisa que não dá para prever, né? A culpa é nossa, né? Isso é fato, né? Mas tem multa? Tem multa contratual, os importadores e exportadores, né? Que, claro, é sempre uma ameaça para a gente ter que compartilhar uma multa dessa, né? E as pessoas não pensam também no clima, né? Você vê agora, né? É muito frio nos Estados Unidos, Canadá. Aqui também está frio, né? E muitas vezes isso impede o embarque, né? Não é possível, dependendo do tempo, uma aeronave não pode voar. Né? Então, aí você tem sempre que ter a justificativa, né? E aí você já falou dos países. Você tem ideia de quantos países você tem uma relação aí comercial? Poxa vida, são muitos. Muitos assim quantos? 50, 100? Sim, né? Eu acho que, assim, de início, acho que uns 40 países, 50 países. É difícil, porque aparecem uns países que você pensa, nossa, eu nunca ouvi, nem sabia que existia. Outro dia eu vi lá um chamado Burundi, nem sabia que existia então, tem uns que aparecem que eu falo, Jesus, é nesse planeta, né? Mas vão surgindo, né? Uns aí que eram desconhecidos, né? Mas para trabalhar num trabalho como esse específico, precisa falar inglês, espanhol, tem que ser poliglota. Como é que funciona isso, Dina? É importante. A língua, ela ajuda bastante, a língua estrangeira. O inglês é primordial, né? E o espanhol. É claro que tem sempre alguém que agrega mais, com o alemão, né? O mandarim. Mas o essencial... Mandarim? O mandarim. O mandarim é para a Ásia, né? Para a China, né? Mas o inglês e o espanhol são importantes, né? A gente sempre orienta, né? As pessoas estudem, né? Importante, né? Importante, muito. Eu citei um país aqui, Burundi, que é um país da África Oriental. Então, é sempre bom a gente falar onde é que fica, senão o pessoal pensa que a gente fica... Tá inventando. Inventando nomes aqui. Agora, o Dina, a gente estava falando aqui de atrasos, né? De navio ou de avião, mas e quando você acerta um desembaraço num preço e você acerta na sexta-feira, o dólar muda, na segunda-feira está outro valor. Como é que acerta essa diferença de câmbio? Então, na verdade, assim, a taxa cambial para nós é um desafio, né? Porque a taxa cambial para nós ela é atualizada todos os dias, né? Baseada na Petax. Então, todo dia você tem uma taxa nova. Né? Períodos agora recentes que a gente viu que disparou, né? O câmbio disparou. O euro, o dólar quase que parou o euro. Verdade. Então, isso realmente causa sérios problemas para a cadeia logística. Né? Porque se uma empresa se programou para gastar X, ela já programou um custo, e esse custo sobe muito, ela acaba, às vezes, postergando a liberação da carga, guardando uma taxa cambial mais baixa. E aí, isso também vai causando um transtorno grande nos terminais, porque aí fica um acúmulo grande de cargas, né? E isso causa outros atrasos, né? Depois, saídas de carga, né? Depois da carga liberada também. Agora, para exportação é excelente, né? Um câmbio alto, para quem está exportando é diferente, maravilhoso, né? Eu penso até que
que às vezes a gente tem o risco de faltar algum produto aqui, porque a exportação é muito atrativa quando a taxa está alta, né? E eu imagino que vocês também façam visitas frequentes. Vocês fazem, eu estou imaginando, até vou perguntar, você tem visita aos portos, aeroportos, para conversar com o pessoal? Quando a gente conhece quem está conversando, sabe qual é a função que a pessoa executa, fica mais fácil, a gente sabe qual é a dificuldade, o que o cara vai perguntar, o que ele vai precisar. Mas eu imagino que esse contato seja frequente também. É assim que funciona? Sim, a gente tem bastante contato com o pessoal, concessionária, sim, de aeroportos, é possível. E com os órgãos anuentes também ainda é possível. Com os fiscais, os auditores fiscais da Receita Federal, você já não tem mais esse contato, né? Hoje as cargas são conferidas por câmeras, né? Dificilmente você vê a presença de um fiscal nas alfândegas brasileiras, né? Então, mesmo os auditores também trabalham híbrido, né? Então, isso mudou bastante, né? Nós temos hoje no comércio exterior em si um novo desenho, né? Um novo escopo de trabalho. Então, a gente tinha um grande número de pessoas que ficavam nos aeroportos, né? Nos armazéns que a gente chama de portos secos, ou na secundária. A gente tinha um grande número de pessoas, né? Hoje a gente já não tem essa necessidade. Mas por quê? Assim, um pouco por essa questão aí da tecnologia, né? O governo vem investindo muito na facilitação do comércio exterior, investindo muito em tecnologia. Isso acabou, por consequência, digamos que, talvez eliminando alguns postos, né? Era necessário que o despachante tivesse lá o tempo todo, retirasse um documento, passasse para outro departamento dentro da concessionária para fazer um cálculo, tinha que levar um outro documento para pedir para tirar uma carga para carregar. Hoje não, hoje você faz tudo por e-mail, tudo por sistema. Você entra no sistema, pede a saída da carga. Entra no sistema, pede um cálculo de armazenagem. Então, a gente não precisa mais das pessoas indo lá levando papéis. Então, sim, isso realmente é uma mudança grande de paradigma para nós. A gente sempre ouve falar também em certificação, Dina, e eu queria saber se, no caso de vocês, a certificação, o ISO 9001, é a garantia de que vocês fazem um trabalho de excelência. Muitas pessoas não acreditam na ISO, né? Às vezes você escuta falar, não, é só um protocolo, é só um certificado, mas não é. Nós temos a ISO 9001. Para nós, assim, foi espetacular esse investimento. Ela foi feita com base no nosso trabalho mesmo, né? Não foi uma ISO... na verdade, ela foi feita em cima do trabalho que a gente já realizava. E foram criados vários checklists no processo. E também as auditorias, né, que antes a gente não tinha. Então, esses checklists, eles vão travando o processo assim, de uma forma que minimiza muito falha. O nosso índice de erros é baixíssimo. E eu posso garantir para você que uma das coisas que muito ajuda a gente é a ISO. Porque ela nos obriga a seguir os procedimentos e isso... tanto agiliza o processo, quanto ele elimina, não digo 100%, mas ele minimiza, eu acho que em 99% a chance de erro. Agora, Dino, tem uma curiosidade. Por exemplo, se você está trazendo do exterior um automóvel, uma Ferrari, por exemplo, né? Uhum. É diferente de você trazer uma carga de produto perecível. Como é que é esse controle? Como é que funciona? Por exemplo, você não pode fazer o navio andar mais rápido. Não. Como é que é esse controle? Na verdade, você tem que estar atento aos controles de temperatura, né? Um perecível, você tem a documentação que diz qual a temperatura que ele tem que ficar, né? Seja num navio, seja numa aeronave. E aí você também tem que estudar qual é a melhor forma de transporte, né? Se é um produto que precisa ser um transporte mais rápido, né? E além do meio de transporte em si, você tem que estar atento quanto ao local que essa carga vai chegar. Porque pode ser que em Guarulhos você não tenha uma geladeira que seja suficiente para a temperatura que aquele produto precisa. E aí? E aí você tem que deslocar para um outro aeroporto, né? A mesma coisa, porto, né? Que você tem que ver zona fria. Ou você traz num container refrigerado, né? Então, nos containers que a gente chama reefer, né? Inclusive a gente até usa, às vezes, o reefer desligado, que a gente chama de NOR.
Mas aí você tem que estar atento a isso, né? Por isso que é importante ter um profissional que conheça, né? E a gente tem que ter esse cuidado não só com perecíveis, mas com produtos perigosos também, né? Tem que estar atento com as instruções que você tem para manusear o produto. Muito bom. Tem mais alguma coisa que você queria dizer para a gente, Dina? Olha, eu não sabia nada de comércio exterior, continuo não sabendo nada, mas pelo menos um pouquinho eu aprendi aqui hoje. Assim, é uma área muito dinâmica, né? É uma área muito... Assim, novidade todos os dias. A gente tem uma atualização muito grande de legislação diária, né? Então, você tem que estar muito atento. É uma área excelente para as pessoas que querem construir uma carreira. Pessoal da terceira idade, não, né? Aí não, só jovem. Não, nós temos... eu não digo terceira idade, porque nós temos colaboradores com mais de 60 anos, 65, 68. Passou de 60 a terceira idade. Né? Mas hoje não é mais, né? Terceira não, idade, sei que né? pensa. 65, que não. 68 é muito jovem. Tem gente né? tomando remédio para sentar, para levantar, para dormir, para acordar. Impressionante, viu? Então. Eu queria até fazer uma adendo, se você me permitir. Claro. Hoje nós temos a comemoração dos 75 anos do CIESP Campinas. Né? É um órgão da indústria que colabora muito com a área de comércio exterior, com as indústrias. Né? Queria aproveitar para parabenizar, né? A equipe do CIESP, né? Muitas pessoas que quando ouvirem vão saber do que eu estou falando. Né? É um órgão muito presente com as indústrias e para nós, a nossa área do comércio exterior também, né? Nos apoia muito. Legal, mandar um abraço aqui então para Vera Graça e o Edécio Roncon, que fazem assessoria de imprensa lá do CIESP Campinas. Dina Santos, diretora executiva da Lotus Cargo. Quem quiser conhecer, pode visitar a sua empresa? Pode visitar a empresa, se quiser conhecer a estrutura. A gente tem esse hábito de levar as empresas para verem como é que se faz um desembaraço, como é que é o processo. Né? Fique à vontade para mandar currículo, né? A gente sempre tem vagas. Né, estágio, né, a gente sempre muito receptivo. E como que acha vocês aí, ou você especificamente nas redes sociais? Nós temos o nosso site, é o lotuscargo.com.br. Tem alguma letra no meio? Não, Lotus? Sim, é importante, obrigado por lembrar. O Lotus, ele realmente nasceu da flor de lótus, mas a flor de lótus não tem o H. O nome da nossa empresa tem o H, né, LOTHUS, cargo.com.br. Né? Nós estamos no LinkedIn, no Instagram, Facebook. E também pode... no nosso site tem o saque, né? O e-mail do saque. Pode direcionar a mensagem. Ela é respondida no mesmo dia. A gente direciona para os departamentos, enfim. Muito bem. Conversamos aqui com a Dina Santos, diretora executiva da Lotus Cargo.